Eu não tinha a mínima ideia do que o Otávio falou no início desse culto, que hoje, dia 31 de maio, é o Dia da Criança em Crise, Dia da Criança em Crise. Eu marquei aqui, vou guardar essa data, viu, Otávio? Hoje, eu sabia que hoje é 31 de maio, é o último dia do mês de maio, e nesse mês de maio nós trabalhamos com ênfase na família e tivemos 31 dias de oração que o pastor Flávio ele dirigiu neste mês de maio. E culminou hoje, né? Hoje pela manhã, os irmãos que viram o vídeo, né, dos 31 dias de oração, aí puderam perceber um pouquinho, alguma coisa diferente. Eu quero agradecer o pastor Flávio, a sua esposa, irmã Roberta, agradecer também o Anderson, que o pastor Flávio disse que ele é um mago, né? Então ele consegue algumas coisas que a gente nem imagina, né? E a gente trabalhou com essa ênfase, minha família, minha identidade, aquele tema que está ali. Puxamos esse tema da Junta de Missões Nacionais e foi interessante. Eu não sei se a mídia pode colocar para a gente, na versão NVI, o texto de Salmo 127, verso 1 e verso 2, e pode deixar aqui, inclusive, para que a gente possa discorrer sobre só os 2 primeiros versículos, porque o nosso vídeo no dia 28, domingo, foi sobre o 127, verso 1, né? Se o Senhor não edificar a casa. E hoje a gente quer trabalhar com os 2 versos seguintes, o verso seguinte, né? Que é o verso de número 2. Então, a gente vai fazer a leitura do verso de número 1 e a leitura do verso de número 2 de Salmo 127. Eu não sei, ali para mim não está. Aqui está? Aqui está? Ah, então lá está. Eu falei, ele vai projetar e vai deixar e eu vou ficar olhando para lá, né? Mas não. Vamos então ler todos juntos? Um momentinho, é porque a minha cabeça fica com aquela revista aí corrigida, revista atualizada, né? Mas a minha versão da Bíblia aqui hoje está NVI, então eu crio essa confusão. O problema não é dos irmãos, o problema foi meu, né? Então vamos lá? Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Amém? Eu agora perdi o referencial do texto, mas não tem problema não. Mas os irmãos ficam aí com o referencial do texto. Eu não sei se está todo juntinho, verso 1 e 2, está deslocado. Tá bom. Obrigado, querido. Obrigado. Jóia. Esse pessoal da mídia está em cima da gente, né? Eu, às vezes, vou pregar fora e eu faço a citação de um texto e daqui a pouco eu não percebo que o pessoal... Eu leio e o pessoal está lendo junto. Mas pessoal bom, né? Eu vou ver, está lá projetado, né? Porque a mídia já projetou o texto, né? Muito bom isso. Recentemente, nós estivemos na Igreja Batista de Del Castillo, nesse mês de maio, e aconteceu alguma coisa parecida com isso, né? Mas eu quero pensar com os irmãos nessa noite. Senhor, edifica a minha casa. Foi o que o pastor Flávio falou 31 dias consecutivamente, né? E o dia que ele não falou, porque foi dia 28, aí eu falei por ele, Senhor, edifica a minha família, né? E hoje pela manhã nós dissemos juntos, Senhor, edifica a nossa família. Mas eu queria que a gente pudesse entender que para que o Senhor edifique a nossa família, nós precisamos aprender a confiar nele. Precisamos aprender a confiar no Senhor. Você jamais fará um pedido desse, Senhor, edifica a minha família. Olha, mas eu não confio muito no Senhor, não. Então, aí a coisa vai ficar um pouco complicada, vai ficar um pouco difícil. Não há sacrifício ou trabalho humano
que seja capaz de realizar alguma coisa, a menos que a bênção de Deus esteja conosco, esteja na nossa vida, esteja no seio da nossa família. Esta é a mensagem central deste Salmo 127. Senhor, edifica a nossa família, é a nossa oração, e o Salmo diz: se o Senhor não edificar, não construir a casa, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na sua construção, ou na construção. Se não for o Senhor, o verso 1 diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil qualquer esforço por termos uma família saudável. Podemos tentar, podemos nos esforçar, mas isso será impossível. Se não for o Senhor guardar a nossa cidade, será inútil também qualquer guarda montar sentinela. Se não for o Senhor, o verso de número 2, se não for o Senhor, será inútil a gente levantar de madrugada e dormir tarde, trabalhando arduamente para conseguir alimento. Eu queria chamar a sua atenção porque, na verdade, todos nós desejamos ter uma família saudável. Todos nós, todas as pessoas que se casam e constituem uma família, na verdade, o que eles desejam é ter uma família saudável, é ter uma família abençoada. E nos empenhamos nesse sentido. A grande verdade é que, às vezes, nós nos empenhamos do nosso jeito. Queremos fazer a coisa do nosso jeito, porque achamos que do nosso jeito é a forma mais adequada, mais acertada de termos uma família feliz. E eu queria dizer para você o seguinte, eu não quero deixar você assustado, mas estes são desejos legítimos, mas embora nem sempre os nossos atos sejam legítimos para que possamos alcançar o objetivo de termos uma família saudável, uma família feliz. Por quê? Porque, na verdade, cada um de nós tende a pensar que nós sabemos melhor como edificar, como construir, como colocar cláusulas na nossa família para que possamos ser bem-sucedidos. Nós precisamos atentar para uma coisa que é muito importante. Grande parte dos conflitos familiares advém do excesso dessa coisa de que nós achamos que, como membros da família, sabemos que podemos fazer melhor. E normalmente é assim, nós achamos que podemos fazer melhor do que o outro. Todos nós na família, cada um membro da família acha normalmente que ele sabe aquilo que é melhor para a sua família. Por exemplo, os filhos sabem tudo sobre a vida. E tudo seria melhor se os pais considerassem as suas opiniões. E por isso eles acham que a família seria melhor se as opiniões deles fossem aceitas. Os pais, por outro lado, sabem de tudo sobre a natureza, sobre a vida humana, e ele sabe de tudo sobre as coisas que acontecem ao redor dele e mesmo um pouco distante. E ele fica pensando, como seria diferente a minha família se as minhas opiniões fossem predominantes e se todos seguissem as minhas opiniões e as minhas sugestões. É o filho que prefere ouvir conselhos dos outros e não os dos pais. É o pai que nunca ouve os filhos e assim a coisa vai se desenvolvendo. Na verdade, a família cria conflitos por conta deste senso de autossuficiência. Eu sei de tudo, eu sei e posso resolver todo e qualquer problema. Esse sentimento de autossuficiência tem minado o respeito, o companheirismo, o amor. E quando verificamos que o estilo nosso não predomina, aí achamos, olha, a coisa não está certa porque ninguém segue a minha sugestão, ninguém aprecia aquilo que eu penso, ninguém valoriza as minhas opiniões e nem mesmo os meus conselhos.
Por isso, devemos ouvir claramente aquilo que a palavra de Deus ela nos mostra em Romanos capítulo 2, verso 3, a parte B. Ele diz assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, quando a gente começa a achar que as nossas opiniões são as maiores e as melhores, a gente já começa a sair por um trilho diferente. E, consequentemente, a família tende a sentir esta situação. Além do problema desta autossuficiência, porque a gente começa a pensar o seguinte, esta autossuficiência, não é se for Deus o construtor, não é se for o Senhor o construtor da casa, não é o Senhor se for aquele que guarda a cidade, é se não for eu. Se não for eu, então a coisa não vai dar certo, não vai dar certo. Há uma outra versão que tem trazido muita angústia às famílias. Trata-se do trabalho. Uma das coisas mais sublimes da vida, o trabalho, e o problema se encontra muitas vezes na gênese do trabalho, lá no início, quando começa, porque achamos que nós precisamos trabalhar e todos os membros da família precisam trabalhar, precisam se envolver. E por conta desse pensamento, às vezes nós nos esquecemos de coisas importantes na vida. E às vezes nos preocupamos com aquilo que é importante, mas não com aquilo que é essencial. A Bíblia, ela valoriza o trabalho, e ela valoriza o trabalho a tal ponto, a gente olha para esse texto de Salmo 127 e a gente acha assim, se não for o Senhor o construtor da casa, em vão trabalhos que edificam. Então a gente acha assim, não, então agora eu entrego tudo nas mãos do Senhor e eu vou viver a minha vida do meu jeito, não é? Mas não é bem assim, porque a Bíblia não está desvalorizando esta questão de você fazer alguma coisa, de você trabalhar, de você sair cedo. Não, o problema não é esse. O problema é quando você acha que só isso, fazendo só isso, está resolvido o problema, Mas perceba que em Gênesis capítulo 1, verso 1, a gente já percebe ali desde o início que há um verbo ali, e o verbo ali significa trabalho. E vai dizer o seguinte, no princípio, criou Deus os céus, se ele criou o quê? Ele criou, então não teve trabalho? Teve trabalho, então o trabalho estava lá no início com Deus. Se você olhar o Salmo de número 128, que está ligado ao Salmo de número 127, você vai ver que feliz, o texto diz assim no 128, verso 1, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Ele não está dizendo que é para você não trabalhar. Não, o problema não é esse. Observe que o Salmo 128, ele traz esta ênfase para nós, de que o nosso trabalho, ele é abençoado pelo Senhor. A família precisa do trabalho, todos de algum de algum dos membros da casa precisa trabalhar para o sustento, mas na verdade a grande diferença é que em algumas famílias não é o trabalho apenas, mas é a divinização do trabalho. O trabalho é que proporciona tudo. E você já viu aquele jeitão que algumas pessoas adotam, né? Se eu não trabalhasse nessa casa, olha, a coisa seria o caos. Se eu não fizesse a minha tarefa todos os dias, a minha casa, o meu lar seria o caos. E a gente começa a colocar todas as nossas ações como num contexto de divinização. Isso começa a ser o Deus da nossa vida. E há pessoas que elas acham que o seu trabalho é de fato a coisa mais importante. O trabalho é importante, mas não é a coisa mais importante. O nosso corpo, ele não está sob o nosso controle. E porque não está sob o nosso controle, você pode ter trabalho hoje e não ter trabalho amanhã, e pode até não ter mais trabalho porque você adoeceu e você está impossibilitado de desempenhar a sua função profissional.
A nossa mente, ela não está sob o nosso controle. Às vezes você está tranquilo, bem, né? Mas você já viu pessoas que eram saudáveis, né? E de repente ela fica desmemoriada, ela não consegue mais perceber as coisas por conta de algum distúrbio que ela tem. Podemos até querer planejar para que isso jamais acabe. A gente acha que o trabalho nunca nos vai faltar, mas há momento que você não vai ter trabalho. E hoje a gente vive numa crise assim, são milhões de pessoas, milhões de brasileiros que estão desempregados. E por conta disso, aqueles que têm um trabalho acham então que o seu trabalho é a coisa mais importante. E que, tendo trabalho, você não precisa se preocupar com absolutamente mais nada na sua vida. Podemos até querer dominar algumas áreas da nossa vida, mas você não domina o seu coração. Você não domina o seu pâncreas. Por conta de uma crise que você tem num dos teus órgãos internos, você pode ser um homem de autopositivismo, mas você não vai fazer com que ele seja corrigido por conta do seu positivismo. Ele vai continuar sendo enfermo, você vai ter que procurar tratamento para resolver este problema. Podemos querer e planejar ter filhos, mas não podemos garantir o resultado de nossos esforços de natureza biológica. Muitas vezes eles vêm quando a gente nem espera. Eu conheci muitos casais que desejavam ter filhos e passou muito tempo e eles não tinham filho. Quando eles esqueceram. E aí daqui a pouco apareceu o filho. É interessante isso, talvez você conheça algum caso parecido com esse. Eu conheci pelo menos uns 2 a 3 casos assim. Nós podemos até querer, mas nós não temos domínio sobre isso. Até porque a Bíblia diz que os filhos não são aquilo que você planeja, os filhos são herança do Senhor, é presente do Senhor para as nossas vidas. Podemos viver o Evangelho, mas não podemos impor a aceitação deste Evangelho que sabemos que é bênção na vida, é bênção na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade, mas não podemos impor a sua aceitação mesmo no seio da nossa família. Porque às vezes o nosso cônjuge, nós nos convertemos, o marido se converte e a esposa não, ou a esposa se converte e o esposo não, e às vezes há aquela crise, há crises no lar por conta desta diferença. Estas situações nos deixam às vezes desesperados por aquilo que está acontecendo no momento, mas nós devemos aprender a colocar essas questões que trazem apreensão para nós e também confiar de que Deus, de fato, vai dar solução para este problema. Somos convidados, através desse texto, a uma vida de humildade, que é a disposição de reconhecer quem nós somos para sermos diferente daquilo que somos. E às vezes nós nutrimos no nosso coração um sentimento assim de autossuficiência e Deus quer que nós tenhamos um coração humilde. A palavra de Deus diz que um coração humilde, Deus não desprezará. Somos chamados a confiar em Deus, de acordo com este Salmo 127, nós somos chamados a confiar em Deus. Somos, portanto, chamados para confiar em Deus como Ele é aquela única pessoa que pode prover não só as nossas necessidades, mas também resolver as nossas crises em todas as áreas da nossa vida. Você precisa aprender a confiar em Deus, aquele que sabe que o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Provérbios 21, verso 31. Afinal, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Não confiar em Deus quando as coisas estão favoráveis, quando está tudo correndo às mil maravilhas, mas quando as coisas estão complexas, difíceis, e a gente não consegue ter uma saída, não consegue ver uma saída. Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender é de que Deus ama a nossa família.
Deus ama a nossa família. Confiar começa com esta convicção de que nós somos amados por Deus e precisamos, sim, estar atento àquilo que Ele deseja fazer na vida da nossa família. Deus ama as nossas famílias e espera o momento de ser bondoso para conosco. Às vezes, nós sabemos que Deus ama as nossas famílias, mas nós nem sequer damos a oportunidade dele demonstrar o seu amor, porque não estamos interessados em absolutamente nada daquilo que ele tem para falar conosco e para nos revelar. Confiar é saber que Deus está trabalhando a favor da nossa família e não na contramão da nossa família. O problema é que às vezes nós achamos que nós sabemos tudo, aquilo que nós já dissemos, nós somos autossuficientes e não precisamos do conselho de Deus para governar, para orientar, para dirigir a nossa família. Confiar é entregar, o verbo que não significa desistir de viver, mas aprender a viver. O poeta, no Salmo 127, ele usa a figura do sono. Veja só, ele diz o seguinte, nesse verso 2, inútil será levantar de madrugada, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Confiar inclui esta visão de que Deus, ele trabalha em seu favor. Quando nós confiamos em Deus e sabemos que Ele está trabalhando em nosso favor, então não adianta você ficar acordado. Deus está acordado por você, então você pode deitar e dormir. Mas para você deitar e dormir, você precisa aprender a confiar de que Ele vai agir, porque Ele ama você. Confiar inclui este empenho. O salmista não nega o trabalho, conforme Provérbios capítulo 31, verso de número 15, o escritor de Provérbios, ele elogia aquela mulher virtuosa, né? Como uma mulher trabalhadora. Ela levanta de madrugada, dorme tarde, mas ela lá é elogiada. O problema não é a questão do trabalho, é como nós encaramos o trabalho ansioso. Não há mal em trabalhar. O mal é trabalhar de modo ansioso e doentio. O mal é colocar o trabalho acima da família e às vezes, muitas vezes, acima de Deus. Eu conheci pessoas mais ou menos assim, mas eu conheci uma pessoa que, quando você perguntava para a esposa, e o fulano? E ela dizia assim, o fulano foi trabalhar, ele estava em casa de folga, e aí ligaram para ele e ele foi trabalhar. Eu falei assim, mas não tem um dia de folga? Ele não tem dia de folga, porque a empresa liga e chama, ele tem que ir. Mas teve um dia que ele não foi mais, ele teve um problema de saúde, e aí a empresa precisou deixar ele de lado, foi utilizar-se do serviço de outras pessoas. O grande problema é que às vezes nós achamos que somos insubstituíveis aonde nós estamos, mas se você vier a faltar na empresa, no lugar onde você está, pode estar certo, ela não vai falir pela sua ausência. Daqui a pouco vai ter alguém ocupando a sua função. Antes de clarear o dia, aquela mulher de Provérbios 31, ela levanta, prepara a comida para todos os da sua casa, ela dá tarefa às suas servas, mas uma recusa à idolatria do trabalho. Ela faz isso, mas ela não é alguém que faz do trabalho o seu Deus, a sua divindade. Ela tem tempo para se dedicar a Deus. O trabalho ansioso tornou-se um estilo de vida, gerando um corre-corre desenfreado na vida de muitas pessoas, de muitos pais, de muitas mães, de muitas famílias. E nós precisamos ter cuidado com isso. Quando trabalhamos de modo confiante em Deus, nós reservamos tempo para o sono. É isto que é descanso. Se você não consegue dormir, você não consegue descanso. Se você não consegue descanso, você não consegue como recarregar as suas baterias para o dia seguinte. Mas como é que você consegue isso?
colocando a sua confiança única e exclusivamente em Deus. No trabalho frenético e ansioso, não há lugar para o sono, porque o sono é um dom de Deus. Independente de você estar acordado ou não, Deus vai cumprir o projeto dele com toda a natureza. Você querendo dormir ou não, conseguindo ou não, vai entrar a madrugada, vai amanhecer o dia, as plantinhas que estavam prontinhas para germinar, vão germinar com você acordado ou dormindo, elas vão acontecer. Deus cuida disso. Então eu queria que nós pudéssemos entender que precisamos aprender a confiar em Deus e esperar nele, tudo para a nossa subsistência, tudo aquilo que for necessário para a nossa vida. Quando há um equilíbrio entre o trabalho e o descanso, pode fruir o sono vai surgir. O sono é essa consciência tranquila de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, agora não depende mais de nós, mas sim de Deus. O trabalho é vão, o texto diz, o trabalho é vão, quando nos envolvemos nele sozinhos, achando que tudo virá do seu esforço, do nosso esforço. E é por isso que o salmista ele nos chama a atenção. É assim que pensa e age quem diviniza o trabalho. Mas trabalho não é Deus. Trabalho não é Deus. Para muitas pessoas, trabalho é Deus, mas trabalho não é Deus. É por isso que, de repente, você vai observar muitas pessoas em situações difíceis porque achavam que o seu trabalho era o seu Deus, era a garantia do seu bem-estar e da sua vida. Quando há este equilíbrio, as coisas fluem com normalidade. O trabalho é vão quando nos envolvemos nele sozinho. E o que a gente pode observar neste texto, quando a gente lê, se não for o Senhor, é que você precisa incluir Deus nas suas atividades, nas suas tarefas. Há um texto de Salmo 104, verso 21 a 23, ele diz o seguinte: os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento, mas ao nascer do sol eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Na ocasião em que o salmista ele descreve esta característica de que nós precisamos aprender a confiar e a depender de Deus, era aquele momento quando, nesse mundo antigo, as pessoas só tinham segurança quando no raiar do sol, quando o sol começava a surgir e começava a ficar claro, né? E aí então os animais ferozes começavam a se recolher e agora o homem podia sair em segurança. No mundo moderno é um pouco diferente. No mundo moderno o trabalho só pode ser desenvolvido adequadamente. Não depende mais de animais ferozes se recolherem, porque no nosso contexto urbano essas coisas não acontecem. Acontecem outras talvez até piores, não é? Até piores. Você pode pegar uma Avenida Brasil e de repente você ser incomodado, ter que dar marcha ré, sair por um outro lugar, porque alguém está fazendo um arrastão. Não é um animal feroz, mas é alguma coisa extremamente desagradável. O que nós precisamos entender é que há pais e mães perdendo a oportunidade de verem seus filhos crescendo, há pais e mães perdendo a oportunidade de contar histórias para os seus filhos, há pais e mães cuja contribuição positiva para o crescimento, desenvolvimento da sua família e dos seus filhos é pífia, é pequena, é quase inexistente, porque nós gastamos muito tempo. O Távio estava falando aqui que teve que pesquisar como é que era o tempo que a filha gastava no celular, e ele pôde perceber, depois ele foi perceber que ele também gastava muito tempo no celular. O problema é que às vezes essas coisas tomam conta da nossa vida e nós nem percebemos. Você quer ver? Às vezes você está fazendo o seu momento devocional e o seu telefone toca, e aí você vai atender o telefone ou ver o telefone.
Normalmente, eu quero até que os irmãos compreendam o seguinte: às vezes você pode ligar para mim, se eu estiver no meu momento devocional, eu não atendo. Você vai dizer, mas pode ser algo urgente, pastor. Mas esse momento eu não atendo. Tem o meu momentozinho que quem ligar nesse momento é bem cedo, né? Então não vai conseguir falar comigo. Mas aí você pode deixar a mensagem lá no WhatsApp, que depois de algum tempo eu vou conseguir olhar e ver até o que foi. Mas às vezes nós, como pais, perdemos a oportunidade de influenciar os nossos filhos. Há mães, pais, cuja contribuição para a saúde espiritual e emocional do seu filho é coisa quase que inexistente, e os filhos começam a ter dificuldades na vida por conta desta falta de orientação que os pais deveriam dar aos seus filhos. Às vezes nós confiamos em tudo, menos em Deus. Confiar em Deus é estabelecer Ele como nossa prioridade principal para todas as coisas na nossa vida. Deixe Deus ser a primeira coisa para você, na sua família, o algo primordial no desenvolvimento do seu lar, no equilíbrio do seu lar, e você vai ver que as coisas vão começar a ser diferentes na sua família e no seu relacionamento com o seu cônjuge. Quando você não tem um bom relacionamento, um relacionamento saudável com Deus, a relação com os membros da família entre si será também muito complicado. Confiar é estabelecer como nossas as prioridades aquelas em que apontam para Deus. Se forem prioridades outras, você precisa aprender a discernir e avaliar até que ponto isso é essencial. Não é que seja importante, é essencial para a sua família, para o seu lar. Deixe Deus ser o primeiro na sua família. Se Ele for o primeiro, os seus relacionamentos em família serão saudáveis e você vai poder desfrutar de tanta coisa tremenda que Deus deseja fazer em você, através de você, no seio da sua família. Peça a Deus que o ajude a edificar a sua família. Responsabilidade que é principal dos pais, não apenas deles. Muitos confundem a casa com família. Há muitas pessoas que edificam a casa, mas esquecem-se de edificar a sua família. Pessoas têm casas extremamente confortáveis, têm colégios bons para os filhos, mas não edificaram seus filhos num relacionamento saudável com o Senhor. Os pais são responsáveis pelos seus filhos, os filhos são responsáveis pelos seus pais, os cônjuges são responsáveis um pelo outro. No entanto, ninguém é dono de ninguém. O esposo não é dono da esposa, a esposa não é dono do seu esposo, o pai não é dono do filho e o filho não é dono da casa, ele não é o dono da casa. São membros da família e precisam trabalhar em comum acordo, dentro de um clima de conivência, de harmonia, de amor. Surgindo algum problema no lar, há necessidade de que o cônjuge deve lutar pelo seu marido e a esposa deve lutar pelo seu marido e o marido deve lutar pela sua esposa, mas jamais poderá ser responsável por aquilo pelo qual não é. Digo, não necessariamente, nem sempre o pecado tem causa assim, de que é culpa de um ou de outro. Às vezes fazemos escolhas personalizadas, escolhas nossas particulares, e depois vamos receber o ônus das nossas escolhas. A conta chega. Se fizermos escolhas erradas, a conta vai chegar. Não é justo inverter as coisas e transformar o traído, que às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, é a pessoa que a gente ouve, mesmo achando porque o casamento ruim justifica uma ação de adultério de uma parte ou da outra. Pergunte a Deus o que é melhor para a sua família.
Aprenda a orar, aprenda a descansar, aprenda a depender de Deus. Seu filho precisa de oração. Às vezes nós nos esquecemos disso, mas tem uma coisa que a gente faz todos os dias, no nosso momento devocional, é colocar os nossos filhos diante do Senhor. Estejam eles precisando ou não, mas sempre está precisando, né? Sempre está precisando de oração. Mas nós precisamos aprender a orar pelos nossos filhos. Precisamos aprender a orar pelos nossos cônjuges. Às vezes fazemos o nosso momento devocional e a gente ora por tantas pessoas, oramos pelos pedidos dos enfermos da igreja, mas esquecemos de orar pelo nosso cônjuge, que está do nosso lado no nosso momento de devoção, no nosso momento de culto. Seu cônjuge precisa da sua oração. Você tem orado por ele, você tem orado pela sua esposa, você tem orado pelo seu esposo, você tem orado pelo seu filho. Agora eu já estou na fase de orar pela esposa, filho e netos, né? E orar pelos netos. Eu já oro pela família dos meus netos. São pequenininhos ainda, mas eu já oro, porque um dia eles terão que constituir famílias e Deus precisa estar presente na vida deles. A oração tem sido negligenciada em muitas famílias que gastam muito tempo com práticas das mais diversas, mas não tem tempo para se colocarem diante do Senhor para pedir sabedoria para que a sua família seja saudável. Confiar em Deus é crer nele como pão do céu, crer nele como aquele pão que veio para a nossa fome espiritual. Numa de suas ministrações, lá no capítulo 6 do Evangelho de João, no verso 32, o Senhor Jesus, ele coloca nos lábios aquilo que Moisés fez lá no deserto, e Jesus diz o seguinte: ele lembrou que aos seus ouvintes, aos seus discípulos, que o pão que aquelas pessoas que saíram do Egito comeram no deserto, não foi Moisés que havia lhes dado, mas sim Deus que havia sustentado o seu povo ali no deserto. Nós, então, chegamos à conclusão de que Jesus precisa ser o pão de nossas famílias. Ele precisa ser o alimento principal para nossas famílias. Ele é o pão de Deus que desceu do céu. Jesus deve ser o pão de nossas vidas. Jesus é o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Você sabe o que é ser amado de Deus? Você sabe que você é alguém amado por Deus? Nós estamos todos de acordo que precisamos pôr em prática os ensinos bíblicos, os ensinos da Bíblia, os ensinos que Jesus deixou na sua palavra para as nossas famílias. Mas se quisermos que Deus edifique, nós precisamos aprender a nos submetermos aos ensinos. Às vezes nós conhecemos, às vezes nós sabemos, mas nós não nos submetemos aos ensinos da palavra de Deus. Eu queria pedir então nesta noite que você ore individualmente por sua família. Ore por sua família. Há alguns exemplos na Bíblia que deixam clara essa necessidade de orar. Lá no Antigo Testamento, em Gênesis, Isaac, ele ora para ter um filho, em Gênesis 25, verso de número 21. Mas se você olhar antes, lá no capítulo 24 de Gênesis, quando Eliezer sai para ir lá naquela cidade de onde Abraão tinha saído, ele vai, e quando ele vai escolher aquela que seria a esposa do seu senhor Isaque, ele ora. E há um detalhe interessante que diz o seguinte, que quando ele orava, enquanto ele orava, Deus responde àquela oração. E as características que ele deu: Senhor, se for a pessoa que o Senhor tem apontado para ser esposa do meu Senhor, que ela seja aquela que dê água aos meus camelos,
dê água a mim, dê água aos meus camelos. Ele coloca uma série de situações igualzinho a Gideão, né? Com aquela situação da figura de molha o novelo, não molha o novelo, molha tudo e não molha o novelo, né? Exatamente uma situação assim. Mas a gente tem este caso, tem Ana orando em Samuel, 1 Samuel 1:10, tem Davi que orou pelo seu filho recém-nascido e não foi atendido por conta daquele adultério com Batseba. Existem então orações que são respondidas e tem orações que não foram respondidas. Há aquela oração daquela mãe que vai pedir a Jesus que os seus filhos ganhem um lugar de proeminência quando ele estiver no seu reino. E aquela oração não foi ouvida, mas eu queria que você entendesse que você precisa orar de acordo com aquilo que vai glorificar, honrar o nome do Senhor. Se não for para honrar o nome do Senhor, a resposta, com certeza, será negativa. Ore pela sua família e por alguém da sua família, mesmo que às vezes tenha que fazê-lo secretamente, porque a pessoa convive com você, e você não vai ficar, Senhor, abençoa este meu esposo, porque não precisa fazer nada disso. Você precisa orar em secreto, e Deus que te ouve em secreto, Ele vai te recompensar, Ele vai responder. Não faça da oração uma fonte de irritação no seio da sua família, quando for o caso. E para que você seja abençoado, você não precisa contar isto para ninguém, você só precisa contar para Deus. Coloque-se no altar de Deus, porque você precisa de cuidado, mas talvez você precise ser mudado, não os outros. Às vezes nós oramos para que Deus mude os outros, mas muitas vezes nós é que precisamos ser mudados por Deus. Leia a Bíblia em casa, para que seus filhos possam ver você lendo a Bíblia e eles sentirão vontade de imitar você. Você já reparou que quando seus filhos eram pequenos, meus filhos eram assim, vocês que têm filhos pequenos, podem notar, os filhos começam a brincar e geralmente eles começam a imitar. A filha tem uma boneca e a boneca é a filha dela. E ela começa a tratar a filha exatamente como você a trata como mãe, como você a trata como pai. Você já reparou? É o poder da sua ação, da sua atitude. Aquilo fica impregnado na mente de seus filhos. Às vezes você nem imagina, mas ele vai imitar você. Hoje você, talvez, conversando com seus filhos já adultos, eu me deparo às vezes com situações de dizer, rapaz, esse camarada está com um tipo mais ou menos parecido com aquilo que eu penso, né? E às vezes a nora, às vezes o genro diz assim, olha, hoje eu pensei que era o pastor que estava aqui, porque a filha era igualzinho, porque eles imitam isso entra na genética. Isso não acontece por osmose, não, é porque eles viam isso dentro de casa. Isso vai fazer a diferença na vida dos seus filhos. Faça do seu lar um local onde a busca pela orientação de Deus seja algo normal no seu lar, 24 horas por dia. O resto vem como consequência, conforme a palavra de Deus nos diz aqui, em Romanos 6, verso de número 12, diz, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, porque agora nós somos nova criatura e Deus precisa governar a nossa casa. O apóstolo Paulo ainda diz em Romanos 13, verso 14, ele diz, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da sua carne. Romanos 13, 14. Eu queria então concluir essa nossa reflexão nesta noite dizendo o seguinte, deseje ser alimentado pelos valores de Deus na sua vida e que esses valores de Deus sejam alimento não só para você, mas para toda a sua família, que Deus seja levado a sério no contexto familiar.
A palavra de Deus ainda nos diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A gente conhece isso, mas praticar isso é um desafio diário que nós precisamos ter como meta na nossa família, no nosso lar, no nosso relacionamento conjugal. E nós precisamos orar, pedindo: Senhor, edifica a nossa família. Amém? Deus abençoe.